Bom, gente, nessa aula vamos conversar sobre as contribuições do segurado especial e do produtor rural pessoa física. Lembrando o seguinte, que quando eu falo em contribuição do segurado especial sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, eu estarei falando da contribuição dele enquanto segurado e depois de um período onde ele pode agora, contratar empregados, desde que não permanentes, essa contribuição acaba tendo também um caráter de contribuição patronal. No caso do produtor rural, pessoa física, porém, ele é também chamado na legislação de empregador rural, é um tipo de contribuinte individual. Esse indivíduo, enquanto segurado, ele tem que contribuir com 20% sobre o seu salário de contribuição, senão ele não se aposenta. Nós vamos ver que o produtor rural pessoa física, ele também deve contribuir sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, só que quando esse produtor, contribuinte individual, ele paga contribuições sobre a comercialização da produção rural, é uma contribuição de natureza só patronal, apenas patronal. Para ele se aposentar, o produtor rural, contribuinte individual, ele tem que pagar esses 20% todo mês sobre seu salário de contribuição, porque a contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não é a contribuição dele enquanto segurado, e sim a contribuição dele enquanto patrão. Então, retomando, segurado especial, ele contribui com 2% para a Seguridade, 0,1% a título de SAT, Seguro contra Acidente de Trabalho. Essa contribuição aqui é uma contribuição destinada a outras entidades, que é destinada ao Senar, e essas contribuições incidem sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, e esse indivíduo, contribuindo sobre a comercialização da produção rural, mesmo que ele trabalhe só ou com a família, é a contribuição dele, tá? Se ele trabalhar, além dos familiares, trabalhar com empregados, essa é também a contribuição dele enquanto empregador. Agora, esse segurado especial, caso ele queira benefícios de valor superior ao salário mínimo, caso ele queira se aposentar por tempo de contribuição, ele poderá também contribuir conforme fazem os facultativos e os individuais, porque existe a prerrogativa, a faculdade de ele contribuir na forma do artigo 99 do regulamento, como fazem os contribuintes individuais e os facultativos, com 20% sobre seu salário de contribuição. Então, esse daqui, para se aposentar, obrigatoriamente, ele tem que contribuir com 20% sobre o salário de contribuição. O especial, quando vende a produção, contribui. Essas contribuições só servirão para provar que ele exerce atividade rural, porque o segurado especial, conforme dissemos anteriormente, ele se aposenta apenas comprovando que exerceu atividade rural pelo período de 180 meses que antecedam o requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua. Então, o segurado especial, se ele chegar no INSS mostrando que ele contribuiu sobre a receita da comercialização da produção rural, o objetivo de apresentar essa guia paga junto ao INSS é tão somente comprovar que ele exerceu a atividade enquanto segurado especial. Exercia atividade rural, tanto que vendeu produtos rurais e pagou a contribuição, tá? E se ele nunca vendeu e nunca contribuiu? O segurado especial se aposenta do mesmo jeito, apenas demonstrando que exercia atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, tá? Então, vamos adiante aqui. O segurado especial, ele vai contribuir como empregador, uma vez que hoje ele tem empregados, não permanentes, mas só pode ter empregados, com esses mesmos percentuais sobre a receita. Já o produtor rural pessoa física, que enquanto contribuinte individual contribui com 20% do seu salário de contribuição, tendo em vista a sua condição de empregador, aí sim ele vai ter que contribuir com esses percentuais sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, existe, no caso desses segurados, tanto segurado especial quanto um produtor rural pessoa física, relativamente a esses percentuais aqui previstos, 2% mais 0,1 mais 0,2, 2 para a Seguridade Social, 0,1 para o SAT, 0,2 para o Senar,
essas contribuições nem sempre são recolhidas por eles. Então, quando eu tenho um segurado especial, um produtor pessoa física, vendendo produtos rurais para uma empresa adquirente, não será o próprio segurado ou o próprio produtor pessoa física a recolher essas contribuições. Quem recolhe, descontando do valor da compra, é a empresa adquirente. Então, a empresa adquirente é responsável, na condição de subrogada, pelo recolhimento das contribuições devidas pelo segurado especial ou pelo produtor rural pessoa física. Quando se tratar de empresa consumidora, a lógica é a mesma. As contribuições de 2%, 0,1 mais 0,2, tá? Que são devidas, essas contribuições aqui, devidas pelo segurado especial ou pelo produtor rural pessoa física. O contribuinte é o segurado especial, o contribuinte é o produtor rural pessoa física, mas se está vendendo produtos rurais para uma empresa, ainda que para consumo dessa empresa, refeitório da empresa, refeitório do hospital, a empresa que adquire produtos para consumo, ela deve descontar a contribuição, as contribuições, na verdade, devidas pelos produtores rurais que estão vendendo e recolher essas contribuições, ou seja, a empresa consumidora adquiriu produtos para consumo próprio, ela também está subrogada nas obrigações do segurado especial. Quando eu tenho o segurado especial, o produtor rural, pessoa física, entregando produtos rurais a uma empresa em regime de consignação, a empresa que recebe os produtos em consignação também se obriga a descontar a contribuição devida pelo segurado especial, pelo produtor pessoa física, contribuinte individual, né? Incidente sobre o valor do produto que foi entregue em consignação. Essa contribuição é devida pelos produtores, mas vai ser recolhida, retida e recolhida pela empresa consignatária, aplicando-se aqui também o Instituto da Subrogação do consignatário. Quando eu tenho um segurado especial, um produtor rural, pessoa física, contribuinte individual, vendendo produtos rurais para uma cooperativa, a contribuição devida por esses produtores também deverá ser descontada pela cooperativa e a cooperativa é que faz o recolhimento dessas contribuições descontadas dos produtores pessoas físicas. Agora, quando o segurado especial, um produtor rural, pessoa física, vende o produto rural diretamente a um consumidor final, pessoa física no varejo, são esses produtores aqui que, ao mesmo tempo, são contribuintes e responsáveis pelo recolhimento da própria contribuição. Então, venda no varejo obriga o produtor a fazer o recolhimento de sua contribuição. Não vai haver subrogação do consumidor, pessoa física que adquire seus produtos. Quando eu tenho um segurado especial, um produtor rural, pessoa física, vendendo para outro segurado especial, para outro produtor rural, pessoa física, também cabe ao produtor, ao primeiro aqui dessa cadeia, efetuar o recolhimento. Ele é, ao mesmo tempo, contribuinte e responsável pelo recolhimento da contribuição sobre a produção rural comercializada. Temos aqui uma situação onde o segurado especial ou produtor rural, pessoa física, eles vendem seus produtos para um adquirente, pessoa física não produtor, e esse adquirente vai revender os produtos no varejo a consumidor final. Nesse caso, embora os produtores estejam vendendo para uma pessoa física não produtora, como não é uma venda a consumidor final, essa pessoa física aqui, tá? Ela vai ter que fazer o recolhimento da contribuição. A contribuição é desembolsada pelos produtores, mas o adquirente que comprou os produtos, ainda que sendo uma pessoa física, esse adquirente que comprou os produtos para revenda no varejo, ele desconta a contribuição do segurado especial e repassa essas contribuições à Previdência. Então, o responsável pelo recolhimento das contribuições sobre o valor da produção adquirida é esse adquirente pessoa física. Muito bem, aqui existe uma situação que é interessante porque o segurado especial, ele vende para
uma pessoa física não produtora, tá? Então aqui esse intermediário é um intermediário pessoa física, só que esse intermediário pessoa física, ele não vende no varejo, ele vende para uma empresa, tá? Nesse caso, a legislação diz o seguinte, que embora essa empresa, ela não tenha comprado diretamente do produtor, ela tenha comprado de um intermediário pessoa física, essa empresa é responsável pelo recolhimento das contribuições sobre o valor da aquisição do produto rural. Então, vamos dizer que essa empresa ela tem adquirido pescado de um intermediário e ela alega que não é a responsável pelo recolhimento, uma vez que não houve compra direta do produtor, do pescador. Então, caberia ao intermediário fazer esse recolhimento. Isso não acontece. O intermediário, ele não tem formalização, ele não existe para a legislação previdenciária. A empresa que compra de intermediário, de atravessador, pessoa física, ela deverá recolher as contribuições, tá? De 2%, mais 0,1%, mais o 0,2% do Senar sobre o valor do produto rural que ela adquiriu. Então, não interessa se foi aquisição de intermediário. Tá? A empresa continua subrogada, continua com a responsabilidade de recolher as contribuições. Agora, quando há venda de produtos rurais para adquirente domiciliado no exterior, tá? O segurado especial e o produtor rural pessoa física vão recolher apenas a contribuição destinada ao Senar. Então, a gente sabe que as contribuições devidas sobre a receita bruta da comercialização da produção rural são essas aqui. 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT e 0,2% para o Senar. Ora, se se trata de operação de exportação, a Constituição Federal nos diz que não incidem contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportação. Então, essas duas, na condição de contribuições sociais, não vão incidir sobre a receita da exportação de produtos rurais para o exterior. Vamos lá. Aí temos o artigo 149 da Constituição, que no seu parágrafo 2º diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. O Senar aqui, tá, não é de intervenção no domínio econômico. O Senar é uma contribuição de interesse das categorias econômicas, portanto, o produtor pessoa física, o segurado especial que exportam produtos rurais para o exterior vão ter que pagar a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vamos lá. Bom, então vamos à Lei 8.212. A Lei 8.212 trata da contribuição do segurado especial e do produtor rural, pessoa física, que aqui é apresentado como empregador rural, no artigo 25. Então, diz o artigo 25 que a contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 da lei, 2 é o SAT. Então, em substituição, os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, em substituição à contribuição a título de SAT, incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos, o produtor rural, pessoa física, empregador rural e o segurado especial, né? Na verdade, o segurado especial não substitui, só quem substitui é o empregador rural. Para o empregador rural, isso aqui substitui os 20% e aqui substitui o SAT 1, 2, 3. Isso para o empregador rural, pessoa física. Para o segurado especial, é a contribuição prevista para ele, não substitui contribuições patronais que são cobradas de outras empresas ou equiparadas à empresa. Então, 2% sobre a receita da comercialização da produção rural é a contribuição destinada à Seguridade Social, 0,1% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Então, essa é a contribuição do segurado especial enquanto segurado, tá? E é a contribuição hoje do segurado especial enquanto empregador, porque ele pode ter empregados não permanentes. Já o produtor rural, pessoa física, que é denominado de empregador rural e que enquanto segurado é um contribuinte individual, ele efetua essa contribuição
2% no lugar dos 20, 0,1 no lugar do SAT. Vamos lá. Opa. Então, o segurado especial de que trata este artigo, além dessa contribuição obrigatória, incidente sobre a comercialização da produção rural, tá? Lembrando sempre que tem o Senar também, 0,2. Além dessa contribuição obrigatória sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, esse indivíduo ele poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21. O que nos diz o artigo 21? Que a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o salário de contribuição. Então, o segurado especial que queira benefícios de maior valor, que queira se aposentar por tempo de contribuição, ele vai efetuar o pagamento de uma contribuição de 20% sobre um salário de contribuição que ele vai definir, entre o salário mínimo e o teto. Então, isso é uma faculdade para o segurado especial. Quando ele vende a produção rural, ele é obrigado a contribuir, mas ele tem a faculdade de contribuir conforme previsto aí no artigo 21, caso queira. Já a pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12, que é o produtor rural, pessoa física, considerado um contribuinte individual. Então, a pessoa física, que é um produtor rural, pessoa física, né, que enquanto contribuinte está na categoria de contribuinte individual, ele contribui também, além de contribuir como empregador sobre a receita da comercialização da produção rural, ele contribui também obrigatoriamente na forma do artigo 21. Então, quem é esse produtor rural? É a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Ou quando ele explora essa atividade em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Então, assim, se for a área superior a 4 módulos fiscais, produtor rural é contribuinte individual. Se for a área inferior ou igual a 4 módulos fiscais, ele explora atividade agropecuária com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. E leia-se aqui que são empregados usados por mais de 120 diárias por ano, desembolsando mais de 120 diárias para esses trabalhadores por ano. Ou por intermédio de prepostos, que são parceiro ou meeiro, tá? São considerados prepostos. Então, esse produtor rural, pessoa física contribuinte individual, ele é também referenciado na legislação como empregador rural. Então, ele detém, ao mesmo tempo, a condição de segurado e a condição de empregador rural. Enquanto segurado, ele contribui com 20% sobre o salário de contribuição. Isso não é uma faculdade, para ele isso é obrigatório. Se um produtor rural, pessoa física, contribuinte individual, não recolher a contribuição de 20% sobre o salário de contribuição, ele não se aposenta, tá? Porque precisa provar 180 contribuições para aposentadoria por idade, 35 anos de tempo de contribuição ou 30 anos de tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição, tá? O parágrafo 3º do artigo 25, ele nos diz o que é que integra a produção rural, no sentido de determinar o que quando comercializado, gera contribuição. Então, integra a produção, tá, rural, os produtos de origem animal ou vegetal, tanto in natura, em estado natural, quanto aqueles submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar. E aí ele enumera diversos processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento e assim por diante. E aí eu chamo a atenção para vocês que os subprodutos e resíduos obtidos do processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar também são considerados como produtos rurais. Então, um segurado especial que venda serragem, que venda excremento de animais para usar como adubo, são, né, na verdade,
subprodutos ou resíduos do beneficiamento da produção ou da própria produção rural e são considerados produtos rurais. Tá? O artigo 25, parágrafo 4º, ele foi revogado e eu deixei aqui para exatamente vocês lembrarem de que trata este parágrafo. No passado, só incidia contribuição quando o produtor pessoa física vendia animais para abate. Quando a venda era destinada à criação, reprodução e engorda, não havia incidência de contribuição sobre essa comercialização de animais. Também quando os animais eram vendidos para serem utilizados como cobaia em pesquisas científicas, não incidiam contribuições. Quando as plantas eram vendidas como mudas para florestamento, reflorestamento, ou as sementes eram vendidas para plantio, não incidiam contribuições. Esse dispositivo foi revogado. Então, quando se vende um animal, um produtor pessoa física vende um animal, não importa a destinação, se é abate, se não é abate, vai incidir contribuição. Quando um produtor pessoa física vende sementes, pouco importa se essas sementes são destinadas à alimentação ou é milho que vai servir para plantio, não importa, incide contribuição do mesmo jeito. Parágrafo 5º vetado, parágrafo 6º, 7º e 8º foram revogados. Eles diziam respeito à obrigatoriedade de o segurado especial apresentar uma declaração anual de operações de venda, a DAV, junto ao INSS, e isso não existe mais. Então, essas disposições foram revogadas. Parágrafo 9º vetado, tá? Parágrafo 10º, nós temos aqui que além da receita bruta da comercialização da produção rural, também integram a base de cálculo as receitas obtidas com a comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. E também integra a base a receita obtida com a comercialização de artigos de artesanato rural. Integra a base a receita obtida com turismo, atividade de turismo rural, incluindo hospedagem. Então, aqui ele diz que integra a receita bruta, a receita proveniente de serviços prestados, equipamentos utilizados, produtos comercializados no imóvel rural, desde que atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive receita de hospedagem, alimentação, recepção, recreação, atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Então, receita obtida com atividade de turismo rural, essa receita também vai ser objeto de incidência de contribuição de 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT e contribuição destinada ao Senar. Então, todas essas receitas, comercialização de produção obtida a partir de parceria rural, comercialização de artesanato rural, receita de turismo rural, receita também de atividade artística, certo? Gera contribuição. E no inciso 4, também integra a receita bruta, que é a base das contribuições do segurado especial e do empregador rural pessoa física, o valor de mercado de produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Um produtor, pessoa física, troca com seu vizinho milho por feijão. Eu vou ter que atribuir àquela saca de milho que foi objeto de troca valor comercial. Assim como o outro, sendo produtor, pessoa física, eu também vou ter que atribuir à saca de feijão valor comercial para definir quanto foi a receita obtida por cada produtor naquela operação e exigir as contribuições incidentes sobre essa receita, porque essa troca também tem o caráter de comercialização, ok? Então, o que integra a receita bruta? A receita da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Vocês lembram que o segurado especial, ele pode hoje figurar na condição de parceiro outorgante, desde que, em área que não supere 4 módulos fiscais, ele destine à parceria no máximo 50% dessa área. Então, ele vai receber, tendo em vista a parceria ou a meação, produtos rurais do seu parceiro, na medida em que ele comercializa essa produção obtida em razão da parceria, incidem contribuições sobre a receita obtida com a comercialização dessa produção.
Também incide contribuição sobre a receita da comercialização de artigos de artesanato rural, incidem contribuições sobre a receita de serviços prestados, né, no âmbito de atividades de turismo rural, incidem contribuições sobre a receita, né, na verdade, aqui a receita correspondente ao valor de mercado da produção rural que foi dada em pagamento ou que foi objeto de troca, tá? Qualquer que seja o motivo ou finalidade. Receita da atividade artística também integra a receita bruta. Bom, o que é beneficiamento ou industrialização artesanal, tá? Que ainda mantém a condição de produto rural? Trata-se aqui, tá, de um processo de transformação realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, tá, na propriedade dele, em prédio rústico, enfim, que não gere um resultado, um produto sujeito à incidência de IPI. Então, isso é industrialização ou beneficiamento rudimentar. Antes, né, não podia esse segurado especial estar engajado numa atividade de industrialização. Hoje, como ele pode ter uma microempresa, tá, onde ele figure como, né, empresário ou sócio, e ele pode, né, muito bem transformar o produto a ponto de pagar o IPI nessa microempresa, que pode ter atividade, inclusive, agroindustrial. O parágrafo 9º, ele sofreu uma alteração, passou a ter esse inciso 7, artigo 12, parágrafo 9º da lei, dizendo que não descaracteriza a condição de segurado especial a incidência de IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14. E no parágrafo 14 da lei é que nós temos, esse parágrafo também é novo, tá? Foi colocado na lei pela medida provisória 619, que diz que não impede de ser segurado especial o fato dele participar em sociedade empresária, sociedade simples, como empresário individual, titular de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ele pode figurar como sócio ou como empresário numa empresa, desde que o âmbito da atividade, o objeto ou âmbito seja agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Ela tem que ser microempresa, nos termos da lei complementar, né, número 123, e os outros sócios, caso eles, né, segurado tenha sócios, tem que ser também segurados especiais e continuar a exercer atividade enquanto tal. E a empresa tem que estar situada no mesmo município e município limítrofe àquele onde ele exerce atividade de produção rural. Então vejam que como uma microempresa de que faça parte um segurado especial pode exercer atividade agroindustrial, ora, se é atividade industrial mesmo, aí não é industrialização rudimentar, é atividade industrial mesmo, acaba transformando aquele produto rural a ponto de gerar um resultado que obriga ao pagamento de IPI. E isso não vai impedir o segurado especial de continuar enquadrado nessa categoria, desde que todos os requisitos aí previstos no parágrafo 14 sejam obedecidos, tá? Então, aqui nós temos o regulamento da Previdência Social, tratando também, né, das contribuições do segurado especial. Nós vamos encerrar aqui, na próxima aula eu continuo a conversar sobre o segurado especial, examinando as disposições contidas no regulamento da Previdência Social. Até lá!